E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Carlos Merigo, estou mais uma vez aqui no SXSW em Austin, do Texas, o maior festival de inovação do mundo. Junto com o EXN, que é o canal de séries líder da Pay TV. Vou conversar com o pessoal aqui para saber o que eles assistiram de mais legal aí. Então, vou falar do que eu vi ontem, que foi um filme nacional que me emocionou pra caramba. Um cara que vai seguindo o Rio Amazonas e... Cara, e eu tava completamente imerso na história. Juro, saí do cinema aos prantos, assim, chorando horrores, mas de felicidade, assim. Só que a pessoa tem que ter muita fé. Hoje eu optei por umas duas palestras cabeçudas sobre inteligência artificial e era sobre ética nos processos de modelamento. Como os algoritmos, quando não trabalham, quais são os riscos, né? Do ponto de vista de informação, não teve grandes novidades, porque eu acho que no Brasil a gente tem plataformas similares que fazem isso também muito bem. Então, para continuar em Machine Learning, ontem eu vi uma palestra muito legal da VP da Amazon e uma das coisas que ela estava falando era sobre como a inteligência artificial depende muito da qualidade dos dados que você imputa. Então você tem que ter riqueza de dados, é muita quantidade de dados para começar a funcionar. Isso é uma discussão que tá rolando bastante aqui. Sobre viés das máquinas, enfim. Ela levou uma convidada para o painel dela para falar sobre mindset de inovação. As empresas querem que você inove, mas primeiro ela te amarra bem direitinho. Então você está numa reunião e aí você fala assim, eu pensei em criar carros voadores. Aí seu chefe fala, tá, mas acho que isso não é possível. Ah, mas e se a gente fizesse um carro que só parece que voa, mas não voa, mas dá essa sensação? Tá, mas aí não ia funcionar nada. Ela falou, então galera, não é assim. Tá, mas ele para a discussão, ele para a inovação, ele para a criatividade, ele fecha a porta, né? E ela falou, vamos substituir por legal e. Então, o legal e coloca a conversa pra frente, o legal e mantém as coisas rodando. Mas o que eu queria falar mesmo era a guerra pela empatia, que é um professor de Stanford, de psicologia, um pesquisador, e ele mostra como a empatia foi importante pra gente como ferramenta evolutiva, né? Então a palestra foi sobre o que a gente pode fazer pra gente fazer escolhas conscientes melhores. Então assim, se a gente entende que empatia é imprescindível para que a gente continue tendo uma sociedade, como é que a gente luta pra mudar esse cenário? E a outra foi sobre os nossos vieses. Então, sobre como a gente nasce com uma lente que filtra absolutamente tudo que a gente vê e como a gente percebe a realidade e como isso dificulta as nossas relações. O tema era como escapar da prisão da perspectiva. Eu ontem e hoje fiz um track meio de humanidades, assim, de que a tecnologia meio que deu ruim pra muita coisa, né? E que é preciso se fazer um resgate de humanidades, assim. Fui ver a palestra de um cara, ele chama Bjark Ingels, ele é arquiteto. É uma visão de que você não precisa ser ruim ou perder para poder ser sustentável. E eu achei muito interessante ver como todo o trabalho dele toca muito os sentidos da gente. E aí fui ver um cara chamado Bruce Mal, que é um designer, e o Bruce agora está falando em design para os 5 sentidos. E a palestra dele a gente viu de olho fechado, que me fez pensar muito como a gente pode desenhar experiências digitais ou reais mais imersivas e mais interessantes, né?